Mistura. Tá, melhorou. Aí, para começar, eu queria avisar que tem um capítulo novo do podcast Motivo Abstrato, que tá, eu vou deixar os links, tem no Google Podcast, tá disponível no Spotify, e mais um monte de coisas de podcast aí, ele tá subindo esse episódio, que eu falo sobre vilões e sobre esse crush que as pessoas acabam tendo sobre... em relação a alguns vilões, em que elas, como que esse relacionamento vilão-leitor, ele tem que ser um pouquinho pensado. Então tá disponível, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, divirtam-se com o podcast e me contem o que acharam. Gente, vamos lá então, vamos conversar sobre um livro que eu não teria lido por conta própria, mas que acabou que a internet ficou dividida entre... Você já leu Verity? E aí quem leu, quem não leu, aí já tem outra subdivisão. Você gostou do final de Verity? Acontece que o livro tão polêmico, tão falado essas últimas semanas, digamos, nos grupos, no Twitter e tudo mais, é Verity, da Colleen Hoover, que pra quem me conhece sabe que talvez não seja o meu perfil de compra de livro, né? Então, acontece que eu fui surpreendida pela Thaís, ela me chamou no WhatsApp e me disse... a gente estava conversando... saímos de um grupo para conversar sobre um dos livros do Intrínsecos, e aí veio a pergunta, você já leu Verity? E eu não tinha lido, e ela disse que queria muito a minha opinião sobre... E aí eu fiquei curiosa para saber qual é a do Verity. Agora que eu vi aqui na capa, classificação etária 18 anos, mas que maravilha, obviamente. Verity é uma escritora, e o livro leva o nome dela, mas ela, no caso, ela não é muito ativa durante o livro. E ela... a história começa com outra escritora. É uma escritora, digamos, série B, assim, ela não tá muito naquele eixo de vendas e eventos e tudo mais. E a Lowen, essa escritora, ela já começa o livro, a primeira cena é com sangue e tudo mais, né? E ela acaba conhecendo um cara que, com o Andar da Carroça, eu fico também achando um pouco psicopata. A Lowen, então, ela recebe uma proposta e essa proposta leva ela... Esse vídeo eu acho que é pra quem já leu Verity, então assim... Ou pra quem não se importa muito com spoiler, porque automaticamente a gente vou ter que entregar muita coisa. A Lowen, ela é contratada pra dar seguimento a uma série que a Verity, como escritora, produziu, e que é uma série de muito sucesso. E aí ela vai pra casa da Verity, do Jeremy, que é o marido dela, e acaba se envolvendo nessa trama familiar e tudo mais, e acaba achando alguns manuscritos, um diário da Verity, que acaba contando um pouco do lado B dela, como pessoa. Ela acaba conhecendo mais a Verity através desse diário. A Verity sofreu um acidente e ela tá de cama, ela não caminha, ela tá apenas a casca do ovo quebrado. Bom, antes da gente chegar pro polêmico final, eu não vou me estender muito nesse livro, exatamente pelo fato de que não é o meu tipo de leitura costumeira. Então, eu acabo não tendo muito embasamento para falar sobre a Colleen, sobre o trabalho dela e tudo mais. No livro, o que me incomodou foi o excesso de pornografia. Aí, num grupo, uma moça me perguntou, mas essas cenas de pornografia, elas estão deslocadas do contexto? E aí eu respondo, então, vamos lá. A minha metáfora que eu respondi no grupo e eu vou replicar aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente tá indo tomar banho com uma esponja, tá? E a gente entra embaixo do chuveiro e começa a se esfregar com aquela esponja. Ok, a esponja tá dentro do contexto e se esfregar com uma esponja está dentro do contexto do banho, não tem problema, pode aparecer.
Só que não necessariamente pra gente ficar limpo, a gente precisa se esfregar até sangrar. A gente não precisa arrancar a pele pra ficar limpo. Então, pra mim, a pornografia nesse livro, ele é exatamente o esfolamento total da pele do vivente com uma esponja no banho. Não sei se dá pra entender, isso é muita loucura. Outra coisa, a quantidade de a palavra fofo, tipo, ela é uma mulher adulta e ela olha pro homem e aí ela acha muitas coisas fofas. Então, assim, não sei, ela é uma escritora, ela teria talvez um vocabulário maior. Fofo apareceu, tipo, no início, ali numa sequência de alguns capítulos ali, apareceu 3, 4 vezes fofo, sabe? Ai, que fofo isso, que fofo, que fofo. Tudo bem. Sexo e fofura. A gente pula para... A trama é muito boa, a trama é uma loucura, a gente fica... Eu comecei a ler e eu parecia... fui levada uma onda atrás da outra para continuar lendo. E a mãe da Lo é uma grandíssima, foi uma grandíssima vigarista, uma grandíssima filha da puta, né? Com perdão da palavra, mas eu vou dizer que mulher filha da mãe, né? Ao longo do tempo. Agora eu me deparei aqui com a frase minha mãe morreu na semana passada. E aí eu me lembrei o quanto eu fiquei com da mãe dela. Vamos lá pro final. Polêmicas, polêmicas, polêmicas. Quem não leu, quem não quer conversar sobre o final, vá-se embora agora, porque agora eu vou entregar o ouro. Então, a Loen, ela começa a descobrir que a Verity pode ter matado as crianças, enfim, com esse manuscrito que ela achou, ela descobriu que a Verity é uma grandíssima psicopata, ela é terrível, ela é péssima. Só que ela acredita que a Verity ainda tem consciência, que ela não tá totalmente debilitada, que ela ainda se mexe e ela começa a surtar dentro do casarão. E ela e o Jeremy começam a se envolver, porque faz parte do negócio todo. E nesse envolvimento, ela vê a Verity em pé, ela vê... Eu tomei um cagaço nessa cena, no caso. Eu vou direto, como é um vídeo para quem leu Verity, para quem tá aqui agora, a carta, se Verity é ou não culpada. Vamos lá. Teve aí essa divisão gigantesca. Teve quem ficou com dó da Verity por ela ter sido assassinada, digamos, de forma injusta, o que nenhum assassinato é justo, diga-se de passagem. E tem quem não acredite na Verity. Eu sou time, não acredito na Verity, porque eu vou explicar. Por que eu acho que essa carta não é verdade? Que eu acho que ela é uma grande... Ela tava tentando se esquivar do problema todo. Aí vocês vão me dizer assim, mas ela não sabia que ela ia morrer, então, né, a carta não tem como ser uma penalização para quem matou ela. Na verdade, ela vendo o Jeremy se envolver com a Loen, o que ela faz? Ela deixa essa carta escrita para jogar para cima deles uma culpa, um remorso, porque ela estava percebendo que a Loen não ia se envolver com um homem casado, enfim, todo um respeito, papapá, papapá. Então essa carta, na verdade, foi um jeito de jogar a areia no bolo, sabe? E aí o que acontece? Como ela já tá morta quando a Loen encontra essa carta, é o maior castigo do planeta que a Loen vai passar pro resto da vida, de achar que matou, que ajudou a encobrir a morte de uma pessoa inocente. Vamos lá. Por que eu acho que a Verity é culpada? Porque a carta foi escrita num momento super oportuno, quando ela viu que a coisa estava toda indo por água abaixo. Porque a reação dela como mãe após a morte, assim, o luto dela, ela não iria escrever toda aquela raiva, despachar todo aquele ranço num momento pós-luto. Não existe exercício materno que consiga resolver isso. Então, de qualquer forma, ela era uma pessoa descolada da realidade materna. Outro ponto que eu acho que a carta é uma mentira e que, de verdade, ela é uma
psicopata terrível, é porque ela poderia ter procurado ajuda ao longo desse tempo. Ela teve oportunidades, ela teve contato com médicos, ela teve, tipo, ele supostamente, Jeremy tentou matar ela 2 vezes, supostamente. Mas ela poderia ter, depois dessas 2 tentativas, ela poderia ter tido contato com outras pessoas ali que pudessem ajudar e que pudessem explicar e ela mesma tentar resolver. Acho que Jeremy e Aloy fizeram certo? Não acho. Acho péssimo, achei uma burrice sem tamanho, porque eles deveriam ter deixado para a justiça resolver esse problema. Achei o Jeremy psicopata, primeiro, porque eu acho que ele já conhecia a Aloy, então quando ele chegou, ofereceu a camisa, enfim, tudo mais. Achei tudo uma treta lá no início do livro para aproximar ela. Acho que ele matou para ele continuar com o dinheiro da Verity, de todos os direitos e todas as coisas, assim, porque um divórcio ia tirar dele toda essa boa vida que ele estava vivendo, então eu acredito que ele se aproveitou disso e de certa forma manipulou a Lowen para matar a Verity e ficar tudo bacana. Que mais? Vamos ver. Eu acho que todo mundo é muito psicopata ali naquela coisa. A Lowen talvez seja a mais infantil, digamos, a mais ingênua, que aqui entrou mais de gaiato na treta toda. Acho que era mais ou menos... e nos agradecimentos do livro descobri uma coisa, ela agradece, por exemplo, a Yale James. Isso explica um pouquinho da pornografia envolvida no negócio todo. Esse tempo eu perguntei pra alguém, num outro grupo, eu perguntei o que exatamente é um livro hot, o que exatamente tem, assim, sabe? Eu não acho muita graça no sexo, na literatura, enfim. E tô lendo um livro agora que acaba explicando, de certa forma, o porquê que não seria tão erótico, não seria tão interessante todas essa abordagem pesada sobre o sexo e sobre como as coisas acontecem, e boca, e isso e aquilo, e descrição, e palavrão. Achei excessivo, ok. Enredo muito bom, beleza, bem trabalhado, toda aquela loucura. Assim, foi um final potente, maravilhoso. O que me incomoda é a escrita, o uso de palavras, algumas coisas assim, mas é bem pessoal, assim. Não desabou no livro, ele valeu, assim, foi uma leitura bem surpreendente. Então, carro de som. Eu não vou comprar num lugar só porque passa na frente da minha casa gritando. Enfim. Foi uma grata surpresa encontrar. Muito obrigada, Thaís, por me indicar esse livro. E então, assim, e para quem for, não é o meu perfil, então sejam bem gentis com os seus julgamentos em relação ao meu julgamento desse livro, porque eu não estou acostumada com esse tipo de história de autor, enfim, tudo mais. Beleza? Vamos lá, bola pra frente.